As profundezas do oceano. Um lugar onde a luz do sol mal penetra, criando um ambiente de mistério e fascinação. Um lugar de perpétua escuridão e pressão esmagadora. Aqui, a vida se adapta de maneiras inimagináveis para sobreviver. Aqui, a luz do sol desaparece e o silêncio reina. É um silêncio que esconde segredos antigos e histórias não contadas. É um reino intocado pelo tempo, um mistério sussurrado em tons baixos. Cada corrente de água carrega consigo ecos de eras passadas. Nós, na superfície, só podemos imaginar os segredos escondidos neste abismo aquático. O que se esconde nas profundezas que ainda não exploramos? Que criaturas se escondem nas sombras? Seres que nunca vimos, adaptados a um mundo de escuridão e pressão. Que tesouros jazem enterrados sob o fundo do oceano? Artefatos de civilizações antigas, perdidos para sempre nas profundezas. O mar profundo é a última fronteira na Terra, um lugar onde a realidade se mistura com mitos e lendas. Um lugar onde a imaginação humana corre solta. Por séculos, histórias circularam sobre cidades perdidas engolidas pelas ondas e seres estranhos habitando as profundezas do oceano. Essas histórias nos fascinam e nos aterrorizam. Serão apenas contos inventados por marinheiros em longas viagens? Ou há algo mais, algo que ainda não compreendemos totalmente? Ou poderia haver um fundo de verdade nos sussurros desses antigos navegantes? Talvez em algum lugar, a verdade e a lenda se encontrem. O oceano, afinal, cobre mais de 70% do nosso planeta. É um vasto deserto azul, cheio de mistérios e maravilhas. Nós exploramos apenas uma fração de sua vastidão. A maior parte permanece inexplorada, um território desconhecido esperando para ser descoberto. Que maravilhas nos aguardam nas profundezas inexploradas? Que segredos ainda estão por ser revelados neste vasto e misterioso reino aquático? Dr. Leo Harper, um renomado oceanógrafo, dedicou sua vida a desvendar os segredos do oceano. Desde jovem, ele era fascinado pelo mar. Passava incontáveis horas debruçado sobre mapas e cartas náuticas, sonhando em explorar o desconhecido. À medida que crescia, seu fascínio só aumentava. Desde jovem, ele era fascinado pelo mar. Ele passava horas observando as ondas e imaginando o que se escondia nas profundezas. Passava incontáveis horas debruçado sobre mapas e cartas náuticas, sonhando em explorar o desconhecido. Ele lia livros sobre exploradores e suas aventuras, alimentando seu desejo de um dia fazer parte dessas histórias. À medida que crescia, seu fascínio só aumentava. Ele decidiu estudar oceanografia para transformar sua paixão em profissão. A expedição atual de Leo o trouxe ao Pacífico Ocidental, à beira do mundo conhecido, a Fossa das Marianas. Esta missão era o culminar de anos de preparação e pesquisa. Essa cicatriz na crosta terrestre é mais profunda do que o Monte Everest é alto. A profundidade e o mistério da Fossa das Marianas sempre o intrigaram. É um lugar de imensa pressão e escuridão perpétua. Poucos se aventuraram tão fundo, e menos ainda retornaram com histórias para contar. Aqui, no fundo do mundo, Leo esperava encontrar respostas. Ele acreditava que a fossa guardava a chave para desvendar alguns dos mistérios mais duradouros do oceano. Ele acreditava que a fossa guardava a chave para desvendar alguns dos mistérios mais duradouros do oceano. A cada mergulho, ele se aproximava mais de descobrir segredos que poderiam mudar nossa compreensão do mundo subaquático. Leo entrou no submersível, seu coração batendo forte de ansiedade. Ele conhecia os riscos. Cada missão era uma dança delicada entre a vida e a morte. Uma exploração que poderia revelar segredos ocultos ou terminar em desastre. Mas Leo estava determinado. Ele havia treinado para este momento por anos, estudando cada detalhe do oceano profundo, preparando-se para o desconhecido. Era uma jornada para o desconhecido,
uma descida a um mundo onde poucos humanos se aventuraram. A pressão aumentava a cada metro, e o submersível rangia sob a força esmagadora da água. Mas o fascínio da descoberta era forte demais para resistir. Léo sabia que estava prestes a ver algo que poucos olhos humanos já haviam testemunhado. Conforme o submersível mergulhava no abismo, a luz de cima começou a desaparecer. A escuridão envolvia o veículo, criando uma sensação de isolamento total. O azul se transformou em índigo, depois em violeta e, finalmente, em uma escuridão impenetrável. Era como entrar em um novo mundo, onde as cores e a luz obedeciam a regras diferentes. Criaturas bioluminescentes estranhas cintilavam à distância, seu brilho etéreo a única fonte de luz neste mundo alienígena. Léo observava maravilhado, enquanto essas formas de vida exóticas dançavam na escuridão. Léo sentiu uma sensação de admiração e apreensão. Ele estava ciente dos perigos, mas a beleza e o mistério do abismo o atraíam irresistivelmente. Ele estava entrando em um reino onde poucos humanos ousaram pisar. Cada momento era uma descoberta, cada visão uma revelação. Léo sabia que esta jornada mudaria sua vida para sempre. Horas se estenderam para o que pareciam dias. O submersível descia lentamente, cada vez mais fundo no abismo. O sonar começou a captar leituras incomuns, estruturas, formações. Nada natural. Seria possível? Então, através da penumbra, uma forma emergiu. Era uma estrutura diferente de tudo que Léo já tinha visto. Uma torre, alta e esguia, erguia-se do fundo do oceano. Era feita de um material estranho e luminoso que parecia brilhar sob as luzes do submersível. Aquilo não era uma formação natural. Era obra de mãos inteligentes. O submersível navegou lentamente por uma rede dessas torres cristalinas. Elas estavam dispostas em um padrão, como ruas e prédios, sugerindo uma cidade submersa sob quilômetros de água. A cidade estava estranhamente silenciosa, mas parecia estranhamente viva, como se algo estivesse observando das sombras. Ao inspecionar mais de perto, Léo notou estranhas inscrições gravadas nas superfícies das torres. Elas não se pareciam com nenhuma língua conhecida, antiga ou moderna. Seriam pistas sobre as origens da cidade, quem foram seus construtores e o que aconteceu com eles. No centro da cidade havia uma enorme praça. No meio, repousando sobre um pedestal, estava uma orbe brilhante. Ela pulsava com uma luz de outro mundo, lançando sombras dançantes pela praça. Essa orbe, Léo sentiu, era a chave para entender esta cidade submersa. Ladeando a orbe, havia duas estátuas. Tinham forma humanoide, mas seus rostos eram alongados, seus olhos grandes e negros. Brânquias revestiam seus pescoços e suas mãos eram palmadas. Não eram estátuas comuns. Eram guardiões, protetores da misteriosa orbe. Léo, compelido por uma força desconhecida, estendeu a mão e tocou a orbe. Era lisa e fria ao toque. Assim que seus dedos fizeram contato, a orbe brilhou com uma luz ofuscante. O submersível estremeceu violentamente. A água ao redor deles rodopiava e se agitava. As estátuas que ladeavam a orbe ganharam vida. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. Elas se moviam com uma velocidade e agilidade que desafiavam suas formas de pedra. Eram guardiões, despertados de seu sono, e não estavam satisfeitos. Léo sabia que havia descoberto algo antigo e poderoso, algo que não era para os olhos humanos. Ele ordenou que o submersível subisse à superfície, mas era tarde demais. O submersível foi pego por uma forte correnteza. Estava sendo arrastado para baixo, cada vez mais fundo no abismo. Com um estrondo ensurdecedor de metal, o submersível se soltou. Disparou para cima, impulsionado pela liberação de lastro de emergência.
Eles dispararam em direção à superfície, deixando a cidade e seus segredos para trás. O encontro de Léo no fundo da Fossa das Marianas continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do oceano. Foi uma alucinação causada pela pressão e pelas profundezas? Ou ele realmente tropeçou nos restos de uma civilização perdida, uma civilização que antecedeu a história humana? A lenda de Abissal, a cidade das profundezas, vive em sussurros entre oceanógrafos e exploradores do mar profundo. Um lembrete de que o oceano ainda guarda muitos segredos, esperando para serem descobertos, se ousarmos nos aventurar no abismo.